Meus amigos, falando em Câmara Municipal, em polêmica, em disputa, em São Paulo, o presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, negou o pedido de 1 minuto de silêncio aos 43 mortos em confrontos com a Polícia Militar na Operação Verão. O pedido partiu do vereador Arcelino Tato, do PT, na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, da quarta-feira passada, que afirmou se tratar de inocentes assassinados. Foi o que disse o Milton Leite para negar o pedido. Milton Leite rechaçou o pedido e afirmou que o minuto de silêncio deveria ser pelas vítimas dos confrontos policial e que, se atendesse ao pedido, estaria dizendo que a Polícia Militar está cometendo assassinato, o que não seria o caso. Essa imagem repercutiu, viralizou, porque, assim, todo começo de sessão plenária, os vereadores fazem lá as suas homenagens, né? Para suas bases, para os seus conhecidos, para pessoas relevantes. Alguns fizeram para algumas pessoas em específico e o vereador Tato pediu lá 1 minuto de silêncio para as vítimas, 43 vítimas da polícia. E aí o Milton Leite aceitou de todo mundo, menos esse. Em relação ao pedido do vereador Tato, eu não vou deferir, porque eu estaria dizendo que a Polícia Militar está cometendo assassinato. Vou começar com a nossa policial aqui da roda, a delegada Raquel Galinatti. Perfeito posicionamento, até porque quando o policial, ele como Estado, representando o Estado na segurança pública, ele detém a força legítima para neutralizar o ataque criminoso. Então, se houvesse 1 minuto de silêncio, deveria ser para as vidas policiais que ali foram, de forma covarde, assassinadas por bandidos e criminosos. Afinal, ser policial não é assinar um pacto certo com a morte, sendo um escudo entre o crime e a sociedade. E aí, Pacheco? Olha, eu discordo veementemente, porque o que foi feito, o que está sendo feito na Baixada Santista é uma chacina que só encontra algo parecido no massacre do Carandiru. Não é possível, isso não pode ser uma política de segurança pública, simplesmente julgar e eliminar as pessoas, porque, tudo bem, pode ter gente ali que estivesse envolvida com crime, a pessoa tem que ser presa, acusada, julgar, se defender, ser julgado, todo o sistema de justiça e depois cumprir pena. Não ser ali eliminada pelo policial. Óbvio que existem situações de confronto, de troca de tiro entre polícia e eventuais bandidos. O que pode coibir isso? O uso de câmeras nos uniformes dos policiais. Mas o Tarcísio, que não está nem aí, porque não é ninguém da família dele, né? Não é um filho dele, não é um irmão dele, ele não está nem aí, ele não quer saber da câmera nos uniformes de polícia, que é uma política pública que poderia evitar isso. O que está acontecendo na Baixada Santista é um morticínio, é um descalabro. Esse programa estava muito calmo, Cássio, Gesualdo. Estava muito tranquilo. Agora a gente tem um debate nesse Tá na Roda de domingo. Raquel Galinatti. Eu respeito você, mas o que você falou não posso respeitar. Até porque a realidade da atuação policial não é teórica. Quando o policial ele sai no front para proteger a população, para investigar crimes, ele não sai com a mentalidade de matar ninguém. Quem sai é um bandido. E se um bandido sai assim, só para concluir, se um bandido sai assim, ele não é policial, ele não é meu colega, deve ser apurado, verificado. Raquel, só concluir o meu raciocínio que eu deixei você concluir o seu. Sim. Então ele deve ser ali apurado, denunciado e extirpado da instituição. É muito fácil falar que a segurança pública está equivocada quando os bandidos deixam a população amedrontada, subjugada, e por muitos e muitos anos os governos anteriores abandonaram a população à própria sorte, com um déficit de policiais, com péssimos salários, com falta de estrutura para maquinário, viatura, armamento, tecnologia. Então, outro argumento, quando você fala, eu quero acoplado à indumentária policial, câmeras, primeiro vamos recuperar o déficit. Hoje, o déficit de policiais chega a 38%. Hoje, a gente tem 26 mil policiais civis e em torno de 70 mil policiais militares. A gente está numa conta que não está dando certo. Quando a gente vê priorizar
uma fiscalização daquele policial, como se ele estivesse saindo para praticar crimes ou ilegalidades, é algo deturpado de segurança pública. A gente tem que apurar a correção daquele policial com órgãos correcionais, ouvidoria, Ministério Público, a própria Corregedoria das Polícias e a própria sociedade e imprensa. Então, são confusões de conceitos. Quando a gente fala aprimorar a segurança pública, o combate é dar estrutura, é dar salário, não salário de fome e de miséria, dar dignidade ao policial. Vai lá, Pacheco. Delegada Raquel, concordo com você em grande parte da sua fala. É óbvio, segurança pública não se faz com chacinas estatais. Segurança pública se faz com inteligência, com investimento em recursos humanos, com investigação, com tecnologia, com bons salários. E a Câmara ela é uma proteção, inclusive, para o próprio policial. Ela é uma proteção para o próprio policial. Porque amanhã ou depois alguém faz uma denúncia equivocada contra o policial. Não, está tudo filmado. Agora, o que está acontecendo em Santos? O que está acontecendo em Santos é que um policial foi morto lá em Santos e o que houve é uma vingança estatal que já vem há meses e você tem um número de 37 pessoas mortas, sendo que entre essas pessoas, várias delas não tinham sequer passagem pela polícia. Você tem pessoas ali que não tinham passagem. Negativo. As pessoas ali que foram neutralizadas, elas tinham sim então passagens pela polícia. Então é isso, não, pena de morte. Elas confrontam... É pena de morte. Não... Desculpa, eu te interrompi. É pena de morte, então, delegada Raquel. Você vai lá, você prende... Posso ter a palavra após ele falar? Não, sim, é claro, a palavra é tua. Então, na realidade... Você não dá para defender uma política de segurança pública baseada no assassinato, na chacina e na vingança. Isso aconteceu em Santos porque morreu um policial, infelizmente, morreu um policial. Em vez de você ir lá investigar quem foi que matou esse policial, não, você vai lá e mata 37 pessoas. O conflito assimétrico ocorre quando a força policial deve defender a população e a sociedade, deve ter a proteção da própria vida e olhar o periférico. É um conflito assimétrico a partir do momento que o bandido não respeita a lei, não respeita a população, a polícia não está respeitando só um minutinho, não respeita a sociedade. Quando você fala em câmeras, você está falando no mundo ideal. No mundo da Alice do País das Maravilhas. Antes da câmera, o policial ele tem que ter equipamento de proteção individual que ele compra com o próprio bolso. A câmera ele tem que ter uniforme. Individual. Ele tem que ter uniforme que ele compra com o próprio bolso. Ele tem que ter fornecido munição que ele compra do próprio bolso. Quando a polícia, quando a polícia estruturar, quando a polícia for estruturada, não em matança. Quando a polícia for invista-se mais em quando a polícia for estruturada de forma completa, como a gente vê nos Estados Unidos, em países do primeiro mundo, aí a gente coloca a câmera até na orelha, na nuca e na testa. Por enquanto, a gente precisa de salário. Vamos matar. Precisamos. A polícia de Londres não dá um tiro no não deturpe, não deturpe a narrativa. E não vamos falar em tom de deboche. A gente está falando de polícia, de segurança pública e de vidas. Aonde eu estou debochando de quem? Primeiro lugar, quando a polícia for estruturada em equipamentos, em salário, em estrutura. Só a favor de tudo isso. E em contingente, aí você coloca os supérfluos. Porque para combater o crime... Proteger vida é supérfluo, senhora. Para combater o crime, precisamos de ações eficazes. A câmera, em face a um ataque de um fuzil no bandido no meio da tua testa, não vai te defender. O colete balístico, sim. 40% dos policiais têm coletes balísticos com a data vencida em vários estados. Tá errado. Então, claro que tá. Lógico, então vamos falar no mundo real e vamos sair do mundo de Nárnia. A gente está falando do Brasil, a gente não está falando da Europa. Então, em vez de gastar 300 mil reais para homenagear a dona Michele Bolsonaro, gastasse-se em um uniforme. A segurança pública é responsabilidade dos estados. O município, ele não tem... O município tem Guarda Civil Metropolitana, que não é segurança... A Guarda Civil Metropolitana... A atribuição da Guarda Civil... deveria proteger o patrimônio. Aqui em São Paulo, ela faz as funções de polícia militar, inclusive armada. Olha, Pacheco...
É o seguinte, quando a gente fala em confusão de conceitos, você até agora você quis misturar conceitos. A gente está falando... Não fui eu que misturei Você tá misturando conceitos. Quando a gente fala em investimento em segurança pública, R$300 mil não vai estruturar o salário, o equipamento, o maquinário, a tecnologia. Então vamos arrumar isso primeiro para depois colocarem as câmeras. Agora, quem ganha com as câmeras? Quais empresas ganham com as câmeras? Porque a polícia ela não está sendo eficaz com as câmeras. Ela precisa de estrutura, contratação no mínimo desse déficit faltante, de salários, de armamento, de tecnologia. Tem um detalhe, eu quero trazer o Gesualdo e o Acácio para a conversa. Esses R$300 mil, segundo a última compra de câmeras, com os valores das últimas compra de câmeras, daria para comprar 30 câmeras, para um efetivo de 60 mil policiais. Ou seja, não atingiria nenhum pelotão. É tão caro assim a câmera, não? Segundo a última compra, dava uma média de 10 mil por câmera, não é isso? E a gente tem cerca de 60 mil policiais militares, pelo menos, na ativa. Acho que é esse o número, eu já checo para vocês. Militares, acho que em torno de 30, e policiais civis no estado. A gente está falando no estado, fora outros estados. Aqui a gente tem em torno de 24, 25 mil. Bom, eu acho que segurança pública é uma questão tão grave e tão importante que qualquer... Eu concordo inteiramente com você, Raquel. A gente precisa investir mais em segurança pública. Mais em segurança pública. A Câmara, ela traz, como eu disse, uma proteção à população e uma proteção ao próprio policial. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena. Agora, independentemente dessa questão da Câmara, é razoável que a polícia desça a Baixada Santista e faça isso que é um massacre, é uma chacina estatal. O governo e o secretário de Segurança Pública estão mostrando e sinalizando que não coadunam e não serão lenientes com as facções criminosas e com os criminosos. É uma ação do Estado forte, o que a gente não viu durante anos e anos, e por isso que a facção criminosa ultrapassou fronteiras, inclusive nacionais. Estou com dados aqui da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dados do dia 22 de dezembro. Portanto, se tiver desatualizado, é 2 meses, acho que não muda muita coisa. Em dezembro, o número é de 79,9 mil policiais militares. 79 mil, mais 21,9 mil policiais civis. Mas o número que chama atenção, não é o número de efetivo existente, ou seja, de policial que está prestando serviço. O número que chama atenção, Acácio, é o número de policial que não tem. É o déficit, a vaga sem policial. Olha só esse número da Polícia Militar. 13.900 homens, dá 14,8% de déficit. Mas o da Polícia Civil é pior. Olha só, 11.642, dá 34% de déficit de policiais civis. Então, esse é um grande mal. Sabe o que significa? Porque a Polícia Civil, a Polícia Civil tem a missão de investigar. Aí não entrega a solução de crime, né? Então, a gente não investe em investigação. Exato. E é só para complementar, claro. É um quadro idealizado em 1994. Após, houve alguns governos que tiraram os quadros para não receberem ações civis públicas do Ministério Público pelo déficit de policiais, retiraram ali o número de lotação dos policiais. Então, não só não houve o acompanhamento do crescimento populacional, como esse déficit, ele se agrava. Deveria ser muito mais até do que... não houve um estudo. Pelo quadro que a gente tem hoje, Acácio, a cada 10 policiais civis, 3 não tem. 3 cadeiras estão vazias, ô Acácio. E aí? E assim... Para deixar claro, antes de você falar, que isso não é algo desse governo, até porque em um ano não daria tempo nem de fazer concurso, formação. É uma construção ao longo de muitos anos para se chegar nesse número, né? É um legado de não estruturação da segurança pública. Vou parafrasear o Gesualdo aqui, que ele falou do legado. E é importante, vou aproveitar uma deixa do Pacheco, que isso acaba refletindo na segurança pública, mas especialmente... Vou parafrasear a Raquel também, vou ficar em cima do muro nessa polarização eterna nossa. Bom, eu que estou no meio aqui, isso acaba refletindo naquela polícia, naquela atuação pós-crime, naquela atuação da atividade policial que investiga as razões que levam ao cometimento do crime, aquela atividade policial que investiga as organizações criminosas, lavagem de dinheiro relacionada às organizações criminosas,
tráfico de drogas. Então é a face mais obscura e a face mais complexa da nossa criminalidade que é menos combatida neste momento. E é importante a gente ressaltar, você trouxe um dado, há mais ou menos 30 anos que está acontecendo o sucateamento das nossas polícias. E, obviamente, a gente não vai resolver um déficit de 30 anos em 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 4 anos. É necessário que seja estruturada uma política pública a partir de todo um planejamento para que a gente consiga reestruturar as nossas polícias e, a partir daí, a gente consiga dar uma resposta à questão da segurança pública. Todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. E a gente vem tratando o problema da segurança pública nos últimos tempos como se fosse um problema de solução fácil. Está comprovado aí o resultado dessa política pública ou dessa omissão nefasta que nós tivemos nas últimas décadas. Agora sim, Gesualdo. Eu, como filho de policial, meu pai era delegado, eu sei, você também? Também? Olha, não sabia. Meu pai foi delegado durante muito tempo, a vida inteira ele só foi da polícia. A gente sabe que a polícia recebida a tiro não vai devolver uma rosa. A recepção tem que ser, no mínimo, à altura. Mas é o comum e acho que dá pra gente conjecturar todas as informações. Olha, eu vou dar um dado, eu sou do interior. Nós tínhamos 7 estações da polícia rodoviária, todas hoje fechadas. E quando tem um único policial. O que um único policial vai fazer como forma de combate a crime, a tráfico de drogas, a cargas irregulares? É o mesmo que nada, é absolutamente nada. Assim, eu acho que dá pra gente comungar as duas informações. Precisamos melhorar efetivo, precisamos melhorar a estrutura, mas por que não também colocar a câmera? Não acho que as coisas andam dissociadas. A gente tem que dar estrutura pro policial, tem que valorizá-lo. O problema de violência não é brasileiro. Olha o que aconteceu ontem em Rosário, na terra do Messi. Olha o que aconteceu no Equador recentemente. O México hoje prenderam um filho de um traficante, tiveram que soltar o cara por conta de uma revolução que os traficantes fizeram matando gente inocente nas ruas. Bom, basta ver o que o PCC fez com o estado de São Paulo há 15 anos atrás, né? Os ataques contra as forças policiais, né, Raquel? É lógico que nós precisamos dar uma resposta à altura. A bandidagem não pode vencer essa batalha, mas não também com morte de inocente. Eu acho que isso Sim. a Câmara inibiria. Então, eu quero só me fazer explicar mais uma vez. Nós estamos falando em prioridade e realidade. A realidade da polícia é caótica. Nós estamos na UTI. E eu tô falando em todas as polícias, porque hoje eu represento os delegados de polícia do Brasil. Em todos os estados, a gente vê uma falta de estrutura inegociável, não, é inadmissível. E quando falamos em câmeras, parece que é desviar o problema concreto. Quando a gente fala em câmeras, esse investimento em câmeras não será na contratação de policiais, no salário dos policiais e na estrutura real de combate ao crime. Então, primeiro temos que estruturar de forma adequada as polícias, os quadros dos policiais. Aí a gente coloca câmera, perfume, a gente coloca o que a gente quiser, caneta, mas por enquanto a gente tem prioridade emergencial, que é dar estrutura no combate ao crime.